Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, não é? Programa Opinião. O programa Opinião desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Recebe aqui, pela primeira vez, a senhora reitora da Universidade de Mato Grosso, da nossa Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso, professora Vera Maqueia, com quem a gente vai esmiuçar muitos assuntos importantes da nossa querida Unemate, não é? Nossa torcida para que ela se fortaleça a cada ano. E tem novidades boas aí, você vai tomar pé de cada uma delas, diretamente da fonte aqui, com as informações da nossa professora Vera, a reitora da Unemate. Então fique bem atento aí. Aliás, tem alguma pergunta aí, ó? Alguma sugestão, coisa do tipo? Não tem. Me disseram aqui, não tem. O Zap tem sim, 998025959. Pode mandar aqui no meu, se tiver algum tipo de pergunta ou sugestão, enfim. É porque eu ia anunciar aqui o WhatsApp do Opinião, só que alguém já me buzinou aqui que está com algum problema técnico, então você pode mandar nesse que eu te passei aqui agora, tá certo? Sugestão, opinião, crítica, elogio, enfim, relacionados à nossa Unemate. Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muitíssimo bem, Paulo, muitíssimo bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, obrigado de verdade a você que acompanha a Opinião, seja aqui, né, pelo canal 22, seja também pela internet, www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você esteja. Professora Vera Lúcia... Não é Vera Lúcia, Vera Maqueia. É isso mesmo, Vera Lúcia. Tem Lúcia também? Tem Vera Lúcia. Aqui não está Lúcia, rapaz. É que é um nome muito grande, gente. E eu gosto da Lúcia. Vera Lúcia Maqueia, reitora da nossa Unemate, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas, porque se dizem respeito às coisas da nossa Unemate, aqui tem passagem franca, livre. Eu vou começar falando de dinheiro, rapaz. Estamos, no mês de novembro, as discussões na Assembleia Legislativa começam lá depois do segundo semestre ali, aí quando chega em novembro começa a ficar, as discussões ficam mais acirradas, não é? Quanto a orçamento. E eu, como jornalista, já presenciei muitas discussões assim, nos finais de ano, fechamento de orçamento e tal, previsão para o ano seguinte. E a Unemate nunca teve, na minha opinião, aquela atenção que merece. Atenção se é que você merece, se é que você me entende, né? Nunca teve a atenção que merece. Sempre foi uma choradeira de recurso para cá, tiveram que fazer emendas para que puxasse mais algum recurso para a Unemate. E nunca eram suficientes. Agora, para 24, como é que estão? A senhora participou de reuniões, a Unemate foi ouvida, e como é que a senhora está vendo aí o orçamento para o ano que vem para a Unemate e quanto que foi em 2023? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo, muito obrigada por esse espaço. Eu espero que a gente, de fato, possa conversar mais vezes sobre a nossa Unemate, né? Então, muito obrigada por esse espaço aqui. E vamos lembrando aí que a Unemate é a universidade do estado de Mato Grosso, né, para o nosso povo de Mato Grosso, né? Nós trabalhamos para que as pessoas que vivem em Mato Grosso possam ter acesso ao ensino superior, né? Então, muito obrigada. Lourenberg também, um prazer, né? E começar falando de dinheiro, né? Começar falando de dinheiro. Hoje, Paulo, nós executamos
nós tínhamos um orçamento para 2023 de 530 milhões, né? Hoje estamos fechando o ano, a gente espera fechar o ano com uma execução de em torno de 550 milhões, né? O que acontece hoje? Hoje nós estamos com um nível de profissionalismo no nosso planejamento muito grande, né? Então nós planejamos as nossas ações, dentro dessas ações nós conseguimos executar a grande maioria delas, né? Uma das questões, por exemplo, que nós estamos em curso de organização é do concurso público, que, aliás, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, porque a gente espera que tenha bastante gente aí querendo vir fazer parte, né, do corpo da Unemat, né, Paulo? E nós estamos, então, o edital deve ser lançado ainda em novembro, né? E esse é um planejamento, por exemplo, que a gente vem fazendo há muito tempo, inclusive lá atrás já com a gestão anterior, né, do professor Rodrigo e da professora Nilce. Com isso, nós estamos conseguindo encerrar o ano, temos algumas pendências, algumas poucas pendências, né? Mas temos tido um diálogo aberto com o governo do estado, temos levado essas demandas, né? E a gente espera conseguir terminar o ano, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente planejou para 2023, né? 2024 são outras demandas, né? A gente pode conversar mais daqui a pouco sobre isso, são outras demandas. Eu gostaria de destacar, Paulo, que nós recebemos na Unemat todos os dias demanda de abertura de cursos, de abertura de campus, né? E isso é um desafio muito grande para nós, porque ao mesmo tempo que nos honra muito, né, a universidade ser chamada a estar presente nos municípios no interior do estado, e isso só se dá porque a gente tem uma história de trabalho prestado, né, para o estado, para a população de Mato Grosso. Por outro lado, a gente fica muito preocupado também porque o nosso orçamento, de fato, não nos permite hoje fazer grandes aventuras, grandes voos, né? Nós estamos completando neste ano 45 anos, né? Acho que você conhece bem a história da Unemat, né? Você acompanha. Surgiu em 1978, no ano que Cáceres completou 200 anos, né? E esses 45 anos transformaram radicalmente a história do ensino superior no nosso estado, né? Porque nós temos hoje a Unemat em 13 campos, né, em 13 municípios, e é importante lembrar que, embora a gente esteja presencialmente em 13 campos, mas a gente atende muito mais municípios, né? Porque cada município termina se estendendo ali para o entorno e atendendo o entorno. E também nós temos uma estrutura bastante flexível que nós chamamos de núcleos pedagógicos, né? Então são núcleos, às vezes são mais perenes, mas em geral são mais temporários, porque são para atender demandas específicas dos municípios que desejam oferecer um curso para formar profissionais numa determinada área. Então, são demandas pontuais essas, né? Okay. Essa é uma forma de atuação da Unemat que tem funcionado muito em parceria com os municípios do estado, né? A senhora só não respondeu que, bom, 2023, 500 e poucos milhões, que foi o orçamento da Unemat, e 24 já está na peça orçamentária na Assembleia, né? A previsão é para quanto? Já. Nós temos uma previsão de em torno de 580, né? É pouco? Não, é pouco. É pouco, governador? É pouco considerando essas demandas todas que chegam na universidade. Está sendo realizado, né? O edital sai agora, mas ano que vem que vai ser. Isso. Inclusive, dentro do nosso orçamento já está previsto, inclusive, a implementação desse pessoal. Mas isso não vai impactar orçamentariamente, porque hoje nós temos profissionais contratados, né? Então, nós vamos substituir o pessoal que nós temos sob contrato pelo pessoal concursado de carreira, né? Mas
evidentemente que o impacto financeiro disso vem nos próximos anos, porque uma carreira ela funciona diferente de um contrato temporário, né? Os direitos que vão agregando numa carreira, eles realmente pesam sobre o orçamento, né? Então, o nosso orçamento, ele tem essa previsão de aumento, mas a gente sempre executa um pouco mais, né? Como eu te falei. Como foi esse ano, né? Como foi esse ano. E por quê? Porque as necessidades, elas estão postas, né? E nós estamos num momento muito bom da universidade, Paulo, que é uma reforma radical que nós fizemos em todos os nossos campos, né? Nós ainda estamos, em alguns campos a gente já terminou, mas em alguns a gente continua. Um deles é o campus de Cáceres, que é o campus nosso mais antigo e o maior campus da universidade, né? Então, nós estamos lá com um bloco totalmente em reforma. Essa, né? suplementação vem de que forma que se consegue essa suplementação? Pelo próprio governo do Estado, né? Pelo próprio orçamento do Estado. Mas tem tido, é uma pergunta difícil a responder, porque a senhora não vai falar mal do governo, mas é difícil conseguir, tem que chorar muito para conseguir incrementar esse orçamento ou não? A gente tem conseguido, Paulo, a gente tem conseguido. A questão é que hoje, a gente, para conseguir avançar no orçamento, a gente realmente tem que ter um planejamento muito criterioso, né? Então, nós estamos trabalhando com as demandas que a gente apresentou no início do ano, né? E sempre que a gente apresenta as demandas no início do ano, sempre tem ajustes, né? Sempre tem cortes. E a gente vai tentando avançar com isso durante o ano, né? Mas a gente tem conseguido avançar, né? A gente tem conseguido avançar naquilo que a gente tem conseguido executar. De fato, são coisas que nós planejamos, porque a gente vai estabelecendo o que são as prioridades, o que são coisas que a gente gostaria de fazer, mas que não deu para fazer esse ano, até porque às vezes a gente nem tem condições de execução mesmo, né? Não tem a ver com orçamento ou com financeiro, tem a ver com a nossa própria capacidade de execução, mas a gente tem conseguido avançar, sim. Mesmo assim, eu vou insistir, governador, vamos lá, nego, vamos botar a mão no bolso. Porque o Onemate é a princesinha, não é de Cáceres. Cuiabá está chegando aqui, tem o Onemate. O Onemate está com um plano de... Eu sei que as reivindicações são as mais variadas para expandir, não é? Campos da Onemate Mato Grosso adentro, mas é necessário que haja fortalecimento da Onemate. E esse aumento aí de 50 milhões, de 500 e pouco para 580, mais ou menos 50 milhões, um pouco mais de 50 milhões, ou por aí, é aquém daquilo que daqui a pouco está lá, a reitora com o piso na mão pedindo suplementação para que consiga colocar em prática toda aquela programação que é feita, né? Então fica aqui nosso apelo. E aos deputados também da Assembleia Legislativa, não só da Assembleia, mas da bancada federal também. Daqui, questão de emendas, né? Além das emendas, antes até das emendas, a questão de lutar para melhorar e não ficar aquela choradeira no final do ano quando fecha o orçamento, né? E depois disso, a questão das emendas impositivas também, botar dinheiro lá na Onemate para melhorar as coisas, né? Para que a nossa reitora possa colocar em prática todo o seu plano de gestão aí, que não haja nenhum tipo de prejuízo. Pelo contrário, que haja, melhorias cada vez mais para o nosso povo. Como ela falou aqui, né? A Onemate não é de Cáceres, é do povo, é a princesinha do nosso estado de Mato Grosso. Não é nem pedido, é um desabafo aqui, porque nós sabemos da importância da Onemate aqui para nós. Professor Lorenberg. Reitor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, nós ganhamos muito com a presença da senhora aqui. Reitor, eu vou sair um pouquinho fora desse tema que foi tratado, do dinheiro. Eu tenho aqui uns dados, se esses dados que eu peguei não estão corretos, a senhora, por favor, me corrija sempre. E eu encontrei no site do ZAC News, no dia 21 de junho de 2022. A senhora, então, com 4 anos de idade, chegou a Cáceres no início de 1970. Morou em um lugar onde o município de Araputanga. Depois foi para próximo de Figueirópolis do Oeste. No início da década de 80, com a sua irmã, foi morar em Cáceres.
aí entre aspas, que são palavras da senhora, Cáceres foi, sem dúvida, o lugar do mundo onde vivi mais tempo. Quando me perguntam de onde você é, se fosse para ser de algum lugar, mas de algum lugar é meu mundo, nesse mundo, certamente seria essa cidade. Mas também uma que já não existe. E aí eu gostaria muito de uma reflexão da senhora, partindo exatamente desse ponto. É possível a senhora, moradora há muito tempo em Cáceres, misturar a cidade que já se foi com a cidade atual? É possível isso? Essa é uma questão de fundo filosófico, Norberg, e você realmente coloca uma questão muito difícil aqui, mas nós vamos tentar refletir um pouco sobre isso. Eu penso que a nossa vida é um conjunto e uma soma de experiências que vão nos constituindo, vão fazendo de nós o que nós somos hoje, né? Isso acontece com a gente individualmente, acontece com a sociedade e acontece com as cidades, né? E as cidades, elas são espaços de memória, né? A gente às vezes fica imaginando que a cidade é um conjunto de ruas com prédios. Bobagem, a cidade é uma construção de memória, né? E como eu vivi ali desde menina, né? Eu era adolescente quando eu me mudei para lá, no início da década de 80, aquela Cáceres que eu vivi, ela faz parte da Cáceres de hoje, lógico, né? A Cáceres de hoje é aquela Cáceres também. Mas ela tem as tintas dessa memória, né? Ela tem as cores dessa memória. Então é um outro tempo, era uma outra pessoa, era uma outra idade, né? E quando eu falo isso, é verdade. Eu já morei em muitos lugares no Brasil, fora do Brasil. E assim, o meu pertencimento, né, é aquela... Por quê? Porque a maior parte da minha história está ali, né? As grandes coisas da minha vida foram ali que aconteceram, né? Então, é um espaço realmente de memória. Quando a gente passa numa rua, né, aquela rua, ela é aquela rua desse momento, que é muito diferente, às vezes até melhor, né? Asfaltada, às vezes, né? Eu morava numa rua sem asfalto, inclusive, na época. Mas a poesia daquele momento, né? Aquela experiência, né, de nos comunicar com o nosso próprio passado, com o que a gente com o que a gente já foi, isso realmente é muito forte, né? Isso é uma coisa muito forte. E Cáceres, eu acho que Cáceres é um pouco disso, né? Eu acho que a minha própria relação com a universidade, ela é uma relação profissional, lógico. Ela é uma relação, hoje eu sou gestora dessa instituição, junto com muitas outras pessoas, né? Mas a minha relação, ela ultrapassa essa coisa mais técnica, mais da ordem jurídica, vamos dizer assim, né? Ela tem a ver com essa relação afetiva mesmo, no sentido de eu ser totalmente afetada por essa história, né? Dessa instituição, dessa cidade, daquela comunidade, daquelas pessoas. Eu sempre, quando eu estou fora, eu sinto alguma falta de alguma coisa, que às vezes eu nem sei nominar, né? E quando eu estou fora do Brasil, principalmente, eu sinto muita falta, né? Do Brasil como um todo, especialmente dessa cidade. Mas não é dessa cidade, é daquilo que constitui essa cidade, é das pessoas, né? No caso da Unemate, eu tenho uma vida dentro da universidade, né? Uma vida de mais de 30 anos como profissional e mais os 4, porque eu fui aluna da Unemate, né? Então, é uma vida inteira ali dentro. Então, todas aquelas pessoas é como se fosse uma família extensiva, né? Então, a vida da senhora se confunde, literalmente, com a Unemate, né? Sim. E assim, já que o Lorenberg tocou nesse aspecto aí, do baú, né, da sua vida, a senhora lecionou o que ali na Unemate? Vamos fazer, desde o princípio, a trajetória da senhora ali lecionou o quê? Primeiro, como aluna, né? Foi aluna... Foi acadêmica em que área, e depois foi professora, lecionou em que áreas também? Paulo, eu fiz a graduação na Unemate entre 89 e 92, né?
E nessa época, nós tínhamos uma pessoa muito importante, você conhece, que foi o Carlos Alberto Reis Maldonado, que foi um grande pensador, né, um sonhador do ensino superior no nosso estado, muito envolvido com a educação, e com quem eu tive o privilégio de conviver muito proximamente, porque a universidade, na verdade, não era nem universidade na época, né? Eu estudei numa instituição que era municipal, depois passou a ser uma fundação estadual. O meu diploma, inclusive, é dessa instituição, né? FESMAT, que era a Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso. E o Maldonado era o reitor e era uma pessoa com quem a gente vivia. Hoje é muito mais difícil o reitor estar com os estudantes. Naquela relação que a gente tinha, Laurenberg, é muito mais difícil, porque hoje tem quase 20 mil estudantes na universidade, né? Então, hoje eu tenho uma relação com os alunos com quem eu trabalho, mas que agora eu já não trabalho mais, né? Agora eu só oriento mestrado e doutorado, porque na graduação não consigo atuar. Então, era um momento em que a universidade tinha pouquíssimos cursos. Eu, inclusive, fui fazer letras, porque tinha letras e pedagogia. E eu, então, escolhi o curso de letras, né? Quando eu terminei a faculdade em dezembro de 92, o Maldonado e algumas pessoas da nossa instituição me convidaram imediatamente para ser professora, porque eu era uma aluna diferenciada. E não era melhor que ninguém, não. Eu só sempre gostei muito de ler, né? Então, eu sou uma grande leitora até hoje, eu leio bastante, eu leio coisas muito diferentes, né? Não só da minha área, que é a literatura. Como eu fiz letras e me especializei em mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre em literatura. Eu sempre gostei muito de ler. Então, isso fazia diferença, né? Era só esse o diferencial. O resto, eu era uma estudante como qualquer outro, curiosa e tudo, mas foi isso. E aí eles me convidaram, e aí eu fui dar aula de literatura latina, que na época a gente tinha latim e tinha literatura latina. E literatura grega, enfim, eu fui dar literatura clássica, a gente pode dizer, né? Trabalhar com Odisseia do Homero, Ilíada, né? E aí, em 93, teve um concurso público. Eu era muito jovem na época, né? Eu tinha 24, 25 anos. E eu fiz o concurso público. E, na época, eu só tinha graduação, claro, tinha terminado a graduação. Terminei em dezembro, trabalhei como interinamente durante todo o ano de 93. E, no ano de 94, teve esse concurso. Eu fiz o concurso e passei em segundo lugar, concorrendo com uma professora minha que passou em primeiro lugar. Que é a professora Olga Castrilon, inclusive, que é da Academia de Letras, né? Academia Mato Grossense de Letras, uma grande professora, né? E lá estou até hoje, né? Olha e só. Fiz toda a minha trajetória lá, né? Que ótimo, que ótimo. E não tem cara que quer ficar por aí não, vai seguir a vida aí, né? Enquanto tiver possibilidades aí, caminho é longo, a gente nem consegue ver o horizonte dele, né? Então, é verdade, vamos seguir adiante. Olha, a opinião vai dar um tempo só para o primeiro intervalo comercial dessa noite. Estamos entrevistando aqui a reitora da UNEMAT, aqui a professora Vera Lúcia. Esse Maqueia, por que eu pergunto a origem do nome dela? Porque eu tenho que intervalo agora, mas a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, não é? Hoje a gente está entrevistando aqui, nesta quarta-feira, aqui, a nossa reitora da UNEMAT, professora Vera Maqueia. Antes de seguirmos com a entrevista aqui, olha só, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A gente separou algumas notícias para você agora. Dá um enter aí no Gazeta Digital, no nosso GD. Preste bem atenção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira primeiro a lei que institui o Pacto Nacional pela retomada de obras inacabadas. A previsão é dar continuidade a 5.662 obras na área da educação e 5.489
na área de saúde. Não houve cerimônia pública de sanção, nem vetos ao texto aprovado pelo Congresso Nacional, que ocorreu em outubro. A nova lei, oriunda do projeto de lei número 4.172 de 2023, cria um arcabouço normativo para a retomada de obras e serviços de infraestrutura que estavam paralisados ou inacabados. Gazeta Digital tem também essa outra notícia aqui, ó. O vice-governador Otaviano Pivetta assume o governo do estado durante a viagem de Mauro Mendes à China e também à Índia. O vice assumiu o cargo nesta quarta-feira, dia 1º, e permanece nele até o dia 17 de novembro, quando Mendes retorna da agenda internacional. Essa é a primeira vez que Pivetta assume o estado no segundo mandato de Mendes e a 8ª na gestão como um todo, ou seja, considerando também a primeira gestão do governador. Em nota, a Secretaria de Comunicação afirmou que a viagem visa a abertura de mercados ao Estado. Gazeta Digital. Dá uma espiadinha aí, ó. Tem muitas notícias que lhe dizem respeito, direta ou indiretamente, não é? Tem cobertura da guerra ou das guerras, não é? Tem a parte de economia, de política, de polícia, de esporte. O Flamengo, por exemplo. O Flamengo está jogando agora. Acho que está ganhando o Santos, viu, Lorenberg? Mas eu não sei se acabou o jogo lá, não. O Santos que é o Santos dele. E o Flamengo que é o meu, não é? Fica bem claro isso. E outras notícias mais, www.gazetadigital.com.br. Estamos entrevistando aqui a nossa reitora da Unemat e eu falei do sobrenome dela no finalzinho do bloco anterior. Antes de passar para o Lorenberg e abrir aqui este bloco de perguntas, eu queria que você explicasse esse Maqueia. Eu até achei que estava lendo errado aqui, né? Será que é Maqueis? A moça lá, a assessora de imprensa colocou Maqueia, errou, colocou um A no lugar do S. Não. Aliás, a moça que é muito competente, não é? Que é a Daniele, que está aqui, que é assessora de imprensa lá. É Maqueia mesmo. Maqueia vem da onde? Então, meu avô materno era filho de italiano com espanhol. E esse Maqueia, ele vem do italiano, né? Em italiano, CH tem som de Q, né? E quando meu pai e minha mãe pediram para alguém me registrar, quando eu nasci, foi lá o cartório, naquela época eu podia fazer isso, hoje a gente, né, os pais têm que ir, o pai e a mãe têm que ir ao cartório para poder registrar a criança, mas naquela época podia-se pedir para qualquer pessoa e essa pessoa foi lá e abrasileirou meu nome. Colocou com o quê? Colocou e ainda colocou um circunflexo em cima do E, que é para não ter dúvida que é brasileiro, né? Mas está tudo certo. Maqueia. Professor. Reitora, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito da parceria entre a FAPEMAT e a própria Unemat, em especial, uma cooperação técnica agora para apoiar pesquisa e extensão e inovação no âmbito da universidade. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desta parceria. Muito bem, Laurenberg. Nós temos uma parceria já bem forte com a FAPEMAT, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação faz muito tempo, né? Mas nós temos estreitado essas parcerias porque há demandas hoje no nosso estado, no Brasil, de desenvolvimento especialmente de tecnologia e inovação, né? Hoje nós temos também uma outra demanda legal,
que é a participação, a inclusão da extensão em todas as atividades da universidade, né? Porque a gente sabe que, embora isso seja constitucional, está lá no artigo 207 da Constituição, que a universidade precisa para ser universidade, né? E está na LDB também, que é a nossa diretrizes nacionais, né, de base da educação. A gente tem que, para ser universidade, precisa desenvolver ensino, pesquisa, extensão, e agora a gente começa a ouvir cada vez mais inovação, né? Então, não basta fazer ensino, pesquisa e extensão, tem também que inovar, né? Então, não é só repetir modelos, mas é realmente criar inovação. E, no caso da universidade, da Unemat, nós temos, inclusive, pós-graduação que acontece aqui em Cuiabá, nessa área, né? Mas, quando a gente fala de inovação, isso também permeia todos os nossos cursos, principalmente da pós-graduação, porque a pós-graduação é um lugar muito particular, onde é possível desenvolver ciência, tecnologia e inovação, né? Porque é ali que se formam os grupos de pesquisa, é ali que se reúnem os pesquisadores altamente qualificados para resolver os problemas práticos e concretos do nosso Estado, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer alguma pesquisa especial ou tem alguma proposta, a gente conversa com a secretaria, não só a Unemat, né, as outras universidades públicas do Estado também, né? E a gente consegue, inclusive, desenhar propostas de financiamento por meio de bolsas, por meio de estruturação de laboratórios com equipamentos, enfim, formas de incentivar as pessoas que estão dentro da universidade a fazer aquele tipo de trabalho, né? Nós temos hoje um secretário muito dinâmico, né? O Allan Kardec, que é o nosso secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, e o Marcos de Sá, que é uma pessoa muito tranquila para a gente lidar e com quem nós temos construído e melhorado muito as nossas parcerias, né? A equipe inteira da secretaria, né? Hoje acho que a gente está realmente trabalhando bastante junto, inclusive em Cáceres, nós utilizamos o próprio prédio da Escola Técnica para algumas ações nossas, aqui em Cuiabá a mesma coisa, nós temos cursos que nós oferecemos aqui de graduação e de pós-graduação, parte deles a gente utiliza, né, a escola técnica, que é a escola da CCTS, né? E a expectativa é que a gente consiga aprimorar e melhorar essas parcerias, né? Temos professores nossos, inclusive, cedidos para a secretaria, trabalhando também para implementar políticas de ciência e tecnologia, como é o caso do nosso ex-reitor, né, o professor Rodrigo, que hoje é secretário adjunto de Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que, com isso, claro, né, entende mais do que nunca o que é o ensino superior e pode contribuir. Não só com o Unemat, né, porque nós também trabalhamos numa rede, né, e trabalhamos bastante com o pessoal da Federal, agora temos outra Federal no Estado, né, e também com o Instituto Federal, né? Então, os nossos pesquisadores, os nossos professores, eles circulam nessas parcerias também. Então, hoje, como eu dizia lá no início, Paulo, a gente pode dizer que nós temos um ensino superior forte em Mato Grosso, né? A gente consegue atender tudo? Não consegue. Nosso estado é um estado que está grande já. Essa questão de atender tudo, que eu falei até, né? Porque existem as reivindicações de ampliação, né? Até citei Cuiabá. Eu até perguntar para a senhora também agora sobre como é que está a situação aqui em Cuiabá, da Unemat. E, junto com isso, eu gostaria que a senhora também falasse sobre Sapezal, porque é a mais recente, não é? Foi agora em outubro. Sim. Aconteceu agora. E aí, que critérios são usados ou considerados para colocar em prática, para fazer virar verdade, virar realidade, o sonho de muitos municípios de ter, não é, uma sede da Unemat, um campus da Unemat lá na sua cidade. Como é que funciona isso? Englobando tudo que eu perguntei aí, questão de Cuiabá, questão de Sapezal e os critérios. Uhum. Bom, vamos começar pelo começo, né? Como eu te falei, nós recebemos todos os dias pedido de abertura de campus da Unemat, né? As demandas mais conhecidas são a de Várzea Grande, Rondonópolis e Cuiabá, né?
A Unemat hoje, com esse orçamento que a gente conversou no início, não tem condições de abrir nenhuma estrutura nova, né? Então, essa é uma conversa franca que a gente tem também com o governo do Estado. Nós não podemos fazer isso com esse orçamento que nós temos, e para a gente fazer isso, a gente realmente precisava de uma ampliação orçamentária bastante significativa. Bastante significativa. Porque não se trata apenas de ter um prédio, não se trata apenas de oferecer física, cursos, a gente precisa de pessoas, né? A universidade é uma instituição basicamente feita de pessoas, né? As outras coisas são importantes, mas se não tiver pessoas, não se faz universidade, porque a gente precisa dos professores, do corpo técnico que vai colocar em curso aqueles projetos, né? Agora, Paulo, a gente tem conseguido atender as demandas do Estado. Uma delas, até a gente teve a participação do nosso deputado, Wilson Santos, né? Para o caso de Sapezal que você lembrou. E a gente está construindo lá a oferta de um curso, ou talvez 2, para atender uma demanda específica que o município tem para formar profissionais em algumas áreas. Ainda nós estamos discutindo quais áreas são essas, mas seguramente nós vamos oferecer esses cursos lá, né? Então, quando a gente oferece esses cursos, a gente abre aquilo que eu te expliquei, aquela estrutura, que é uma estrutura temporária mantida pelo município, que é a estrutura do núcleo pedagógico. Então, esse núcleo pedagógico, ele é mantido pelo município, né? Então tem lá um prédio, em geral o município cede 1 ou 2 pessoas para manter o polo funcionando, e a universidade vai lá e oferece um curso de direito, de administração, de contábeis, de pedagogia, aquilo que o município precisa, né? Como que a gente chega nisso? A gente chega nisso por meio de um estudo de demanda daquilo que de fato é a necessidade de formação de pessoas naquela área. Porque se a gente for perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive, que cursos as pessoas gostariam de fazer, todo mundo tem seus sonhos, né? Então, esses cursos, eles, em geral, eles giram em torno desses cursos de maior prestígio social, como é o caso da enfermagem, do direito, da medicina, da engenharia, né? Mas, às vezes, não é essa a demanda do município. Às vezes, a demanda do município é formar um contador. É um curso de ciências contábeis. É um curso de tecnólogo, que agora nós estamos entrando nessa área também, né? Que é um curso que tem uma formação mais rápida e que é direcionado para o mercado de trabalho. Então, você vai lá, faz um curso de tecnólogo em produção agrícola, por exemplo, ou em pesca, né? E aí você sai dali com uma profissão. Cuiabá, como é que está sendo... Como é que está Cuiabá nessa Cuiabá, nós oferecemos... Foi o caso de entrar com... Porque aquilo que se temia, não adianta ter o prédio, não é a sede, é a estrutura propriamente, professores, o quadro docente. Exato. Eu acho que a questão é que é toda uma estrutura que a gente precisa pensar, Paulo, porque assim... uma coisa que a gente tem trabalhado bem no Mato Grosso é uma conversa com as outras instituições de ensino superior que nós temos no estado, que são a UF, o IF e agora a Federal de Rondonópolis, né? Por quê? Porque o que a gente tem que ver é como que nós, e a Unemat acredita nisso desde o início, né? Como é que nós vamos atender o estado como um todo, sem centralizar o ensino superior só num determinado lugar, e deixar as pessoas que estão mais afastadas dos centros excluídas desse processo, né? Isso não significa que a gente não pode estar presente em Cuiabá. A gente está presente em Cuiabá, inclusive com 4 cursos de graduação e com 4 de mestrado e doutorado, né? Agora, qual que é o problema hoje que nós temos para essas estruturas que se sonham, né? Ter um campus aqui significa um investimento muito grande, né? Que eu penso que um dia vai acontecer, né? O sonho nosso é que um dia aconteça, que tenha um campus da Unemat em Várzea Grande, um em Rondonópolis, um em Cuiabá, um em Sorriso, um em Sapezal, né? Enfim. Mas essa é uma construção de muitos anos, porque é muito investimento que a gente tem que fazer, né? E é um investimento que tem que preparar a instituição para isso, né? Hoje, se a gente abre um campus a mais, nós precisamos fazer um concurso para ter pessoas lá, porque nós temos, Paulo, um corpo muito enxuto. Assim como o nosso orçamento é muito enxuto, nós temos um corpo muito enxuto. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 851 professores efetivos na universidade. Quer dizer, se a gente for fazer uma comparação com as outras IEs do país, a gente vai ver
que elas atendem o mesmo número de alunos, as que são do nosso tamanho, né? Com, às vezes, até 3 vezes a mais de professores, né? Então, nós temos alguns cursos que envolvem muita gente, como é, por exemplo, o curso de medicina, o curso de enfermagem, porque o curso de direito, é muito difícil a gente ter professores, por exemplo, com dedicação exclusiva nesses cursos. Por quê? Porque as pessoas trabalham, né, fora da universidade. O ensino não é a única atividade das pessoas, é diferente da minha profissão. Eu sou professora de letras, então o meu trabalho é totalmente voltado, quando eu estou, né, em sala de aula, voltado para a minha área. Nuremberg, você pode perguntar no próximo bloco? Claro. Porque aí você já pergunta e ela já... Não, você pergunta aqui, aí ela vai ter que responder rapidão demais e aí não responde por completo. Então, a gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retoma aqui o programa com a entrevista com a nossa querida reitora da Unemat. Um instante só. Pois bem, a gente já está de volta aqui. Não falei que era breve? Não tá. Aliás, nesse breve, Nuremberg, tem uma notícia boa para te dar. O Santos empatou com o Flamengo. Estão jogando agora, né? Tava perdendo, né? Boa? Tava perdendo, muito agora boa. Empatou. E, infelizmente, o Santos empatou com o Flamengo. O jogo não acabou ainda, não vai ficando com esse ruizão aí seu aí não, porque o jogo está acontecendo ainda. Santos e Flamengo, acho que é na casa do Santos, inclusive. Não, lá em Brasília. Aí, tá por dentro, tá sofrendo, O rapaz. jogo de mando é do Flamengo. Então tá 1-1, o jogo tá em curso ainda pelo Campeonato Brasileiro. Vou pedir para o professor Nuremberg abrir o bloco de perguntas aqui. A nossa entrevistada desta noite, que é a professora Vera Lúcia Maquia. Reitora, uma outra parceria, e desta feita com Barra do Bugres, tem um termo de cooperação número 1 deste ano entre a Unemat e a própria Barra do Bugres, que tem o objetivo, e eu achei muito interessante esse termo de cooperação, objetivo, conjugação de esforços no controle de promover, em cooperação, o desenvolvimento da educação e cultura mediante a implantação e execução do projeto de extensão Casa Bugres, Arte, Cultura e Educação Patrimonial. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse termo de cooperação, reitora. Nuremberg, essa é uma área que nós estamos também investindo bastante agora, que é a extensão nossa, no sentido, né, de expandir nossas ações com relação à nossa aproximação com a sociedade, né, e também com relação à arte e à cultura de forma geral, né. No bloco passado a gente conversava, por exemplo, sobre o primeiro curso de tecnologia em teatro que tem no Mato Grosso, que nós fazemos junto com o Sena 11 e com a Secretaria de Cultura do Estado, né? Que a gente já formou muitos profissionais aí, que está mudando a cena cultural de Mato Grosso, porque essas pessoas vão se qualificando em áreas diferentes, né, do teatro, né? Barra do Bugres é um campus muito especial da Unemat, porque tem lá um programa, né, que é o programa nosso da Faculdade Indígena Intercultural, que articula muitos saberes e culturas dos povos indígenas de Mato Grosso. Dos 45 que nós temos hoje, mais ou menos, 44, 45, nós atendemos 40 etnias, né? E esse pessoal que está trabalhando com esse programa, que é um programa de ensino, por enquanto, de formação de profissionais na área de licenciatura e de pedagogia, agora, né, depois eu vou falar desse outro, que esse outro também é importante, nós estamos também trabalhando com essa questão da cultura, né? Então, esse acordo, na verdade, ele tem algumas ações acontecendo, mas ele é um acordo que pode abrigar muitas outras propostas de execução de projetos de cultura, né? Nós temos, por exemplo, um festival que a gente organiza uma vez por ano, em geral, quando não tem pandemia, né? E quando tem recurso, que é o Festival de Música, que reúne pessoas do estado inteiro, né? E que o último, inclusive, aconteceu lá em Barra do Bugres, coordenado por esse pessoal, né?
Então, assim, é uma área nova da universidade. A gente precisa, inclusive, expandir essa nossa atuação. Nós temos hoje esse curso de tecnologia em teatro, mas nós sonhamos, temos o curso de artes, né? Nós já oferecemos o curso de artes pela Universidade Aberta do Brasil, mas a gente sonha ainda ter um curso de música, ter um curso de dança, ter um curso, enfim, né? Ampliar essa área da Professora, fala da em cultura. cursos, falar em cursos, vamos, aliás, vou pedir bem brevidade nas respostas para a gente aproveitar bem esse último bloco, está acabando já. Quais são os cursos aqui mesmo de Cuiabá que nós temos aqui? São 4, né? São 4 cursos, Quais Paulo. são Eu eles? vou ler aqui para ler direitinho e não pular nada. É o curso de Engenharia de Produção Agroindustrial. Bom. É um curso de Tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação. Excelente. Um curso de Tecnologia em Gestão Pública. Bom e um também. curso de Tecnologia em Teatro, que é esse que eu estou falando, que é o nosso primeiro, né? O nosso primeiro curso de Tecnologia foi o de 4 teatro. baita cursos. Exatamente. 4 excelentes cursos aí. Isso. E de pós-graduação, Paulo, nós temos 4 programas de mestrado e doutorado aqui em Cuiabá, né? Um é o de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal. Inclusive, o governo brasileiro está investindo bastante na Amazônia Legal. A gente vai conseguir acessar, inclusive, recurso federal para projetos nessa área, né? Educação em Ciências e Matemática. E o outro, Gestão e Regulação de Recursos Hídricos e recursos. Esse é o que a gente chama de Prof. Água. Esse é um programa em rede, Paulo, que é extremamente importante para o nosso estado, porque vai lidar com os recursos hídricos, né? Que é um dos grandes problemas da agricultura no mundo inteiro. Com certeza. Né? E o último, que também é um que até a gente tem uma parceria bem forte aí com a Secretaria também e com a Secretaria de a FAPEMAT, né? É a Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Então, realmente, nós estamos atuando forte nessa área. Pós-graduação também. É alvissareiro esse momento pelo qual passa a Unemat, que está aí às vésperas de realizar seu concurso público. Vai ser em 2024, mas o edital já está lançado. Quem será a empresa que vai realizar esse concurso? E o edital, ele já está publicado, já foi lançado. Como é que está aí hoje? E quantas vagas serão? Enfim, faz uma síntese aí desse concurso. Certo, Paulo. Então, essa é uma notícia muito boa e a gente convida, né, todos e todas a virem participar desse processo de seleção, porque concurso público é muito difícil, né? E é sempre bastante concorrido, mas venham aí participar. Nós vamos oferecer 140 vagas, o edital está sendo preparado. Quem vai realizar o concurso é a Sesgran Rio, né? E é uma empresa que todo mundo pode... conhecida já, né? Que realiza grandes, como por exemplo o Enem, imagina, no Brasil inteiro, né? Então é alguém que realmente tem um know-how nessa área. E a gente oferece 140 vagas. Dessas 140 vagas, 10 são para o ensino superior e 10 de nível médio, né? Técnico de nível médio. E é importante lembrar que nós já faz mais de 10 anos, né, que nós não temos concurso público na Unemat. E nós temos realmente hoje esse número de vagas é um número equivalente ao número de contratos que a gente tem. Então, aí, de novo, isso para manter a estrutura que a Unemat tem hoje. Se a gente for fazer alguma coisa nova, a gente precisaria de mais gente, né? Porque o pessoal técnico é o pessoal que toca, que ajuda a gente a tocar a universidade. Mais gente e, por consequência, mais money, né? E mais choradeira também daquele povo lá na Assembleia. O povo que chora, né? E na hora de decidir, nego, vamos melhorar as coisas aí. E se fizer um compromisso de amarrar, tantos por cento vamos tirar. Se houver excesso de arrecadação, por exemplo, aí é uma sugestão que eu dou aqui. Amarra ali, vai fazer com que não haja choradeira da reitora ou do reitor, que estiver lá trabalhando, pedir para mais dinheiro para colocar em curso aí, colocar em prática tudo aquilo que foi planejado lá. Professor. Reitora, mais uma vez vou pedir outra reflexão da senhora, aproveitando uma frase do primeiro bloco que a senhora disse por 2 vezes. Nós temos um curso superior muito forte no estado de Mato Grosso. A senhora repetiu por 2 oportunidades. E no segundo bloco, a senhora falou que há pedidos, que há sugestões,
que há cobranças para aumentar os braços da própria Unemat. Porém, escorrega exatamente na questão do orçamento. O orçamento não dá essa liberdade e não permite. Mas há uma frase da senhora, no dia 13/12 de 2022, que eu encontrei, que a senhora diz o seguinte: é preciso que tenhamos desejos e sonhos com uma universidade que forme pessoas que construam um país do qual a gente não queira partir, que fique no país. E aí vem a minha segunda provocação, reitora. Embora o orçamento seja curto para ampliar os braços da própria Unemat, o planejamento, o plano de ação para expandi-la continua discutido dentro da Unemat ou não? Continua, mas é essa expansão, Laurenberg, que não necessariamente se configura na abertura de um campus ou na abertura de uma estrutura que vai ter um custo alto para a universidade, né? Eu vou tentar te dizer um pouco como é que a Unemat atua no Estado. Nós temos esses 13 campos e nesses 13 campos nós temos hoje 60 cursos de oferta contínua, né? São 43 áreas diferentes, né? E isso que eu quero dizer que, por exemplo, a gente oferece pedagogia em Cáceres, em Juara e Sinop. São os 3 campos que nós temos o curso de pedagogia para formar o professor de educação infantil, né? Então, hoje, esses cursos são oferecidos com oferta contínua. Mas a Unemat é muito flexível, como eu te falei, nessa oferta de que a gente chama de modalidades diferenciadas. Isso tudo nós construímos também com o Conselho Estadual de Educação, que é quem nos regula, quem nos avalia, quem nos autoriza, etc., né? E isso que nós chamamos de modalidades diferenciadas congrega turmas especiais, que a gente chama, que são aquelas turmas únicas que o prefeito quer formar lá 50 advogados lá no município dele. Por exemplo, nós temos um curso de Direito em Aripuanã. Imagine você, quem é de Aripuanã ia poder fazer um curso de Direito se não fosse a Unemat que vai lá, que o carro atola, a gente desce e empurra, né? Inclusive eu já fiz isso, né? Então a Unemat vai aonde o povo está, né? Depois, nós temos o que a gente chama de modalidade de licenciaturas plenas parceladas. Esse é um projeto do início da década de 90, que é o maior sucesso até hoje. O que a gente faz? A gente pega o professor que está em sala de aula e que às vezes não tem a formação. Hoje esse problema já está bastante resolvido no Estado, mas quando nós começamos lá em 90, a gente fazia inclusive em parceria com a SEDUC, né? Porque os professores atuavam fora de área ou atuavam sem ter ensino superior, e agora com a LDB de 96 é obrigatório, né, ter o ensino superior para poder trabalhar na educação básica. E a gente então pegava o professor no período de férias dele, janeiro e parte de fevereiro e julho, com etapas intermediárias presenciais, e a gente fazia essa formação. Com isso, nós formamos muita gente já no Estado. Se vocês forem naquela região de Confresa, Vila Rica, Santa Terezinha, Luciara, que é onde nós temos o nosso campus mais distante da sede, né? Que fica já a mais de 1.000 quilômetros aqui de Cuiabá. Vocês vão encontrar todo mundo lá estudou na Unemat. O prefeito, o vereador, todo mundo estudou. E temos essa modalidade também, que é o primeiro curso no Brasil, especialmente dirigido para os povos indígenas, foi a Unemat que ofereceu quando Dante de Oliveira era governador. Dante, saudade, né? Viu? E hoje, imagine você, Paulo, que nós vamos inaugurar agora, início de dezembro, eu não lembro qual é o dia, né? 17, nós vamos fazer aula inaugural. Olha isso que interessante, Paulo. Do primeiro bacharelado para formar enfermeiro indígena da América Latina. Esse é um projeto que nós vamos começar agora em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. Aí, Eliane, né? Eliane Chunacalo, que vai estar conosco aqui domingo, sexta-feira, né? Aqui no... É sexta? É sexta, né? Sexta-feira. Ela é presidente da entidade da Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso. Temos que encerrar o programa, não temos mais tempo. Deixa eu ver aqui. Eu sei. Estava olhando aqui para quanto tempo que eu tenho para dimensionar a minha pergunta, se for muito grande, se for muito pequena.
Professora, daqui a alguns dias teremos aí o Enem. A Unemat usa as notas do Enem para o ingresso lá na universidade? Como é que funciona isso? Excelente, excelente essa pergunta, Paulo. Já estava até esquecendo, né? Nós oferecemos... 1 minuto e meio para a resposta. 2.390 vagas para toda essa moçada bonita que está fazendo o Enem aí no dia 5 e no dia 12, porque são 2 etapas da seleção, né? E com todos esses cursos aí que serão, né, oferecidos pela Unemat. Então a gente espera que essa moçada venha, porque, como eu disse, a universidade é pública, acho que é importante lembrar isso, Paulo Lorenberg. A universidade é pública. É totalmente gratuita. O único dinheiro que você vai gastar é para fazer a inscrição do Enem, que, se não me engano, é R$ 85. E depois que você entrar lá, você vai ter toda a sua formação com professores, mestres, doutores de ponta, de primeira qualidade, e vai ter um diploma e vai poder trabalhar e vai poder casar, ter filhos, ser feliz e fazer tudo de bom que tem nessa vida, né? E a Unemat é para nós de Mato Grosso, né? Sim. É para o povo de Mato Grosso. Tá certo. Olha só, eu quero agradecer de verdade mais uma vez, não é? Agradecer a vinda aqui da caríssima professora Vera Lúcia Maqueia, que é a reitora da nossa Unemat, universidade aqui do estado de Mato Grosso. Pela primeira vez aqui, que isso se torne uma rotina, o espaço continua a postos para bem informar, viu? Muito obrigado mesmo, que a senhora tenha êxito, consiga colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Se fartar ferpa, vai lá, não tenha vergonha de pedir, né? Porque na verdade é por causas, sempre será por causas muito nobres. Obrigado também a Daniele Tavares, que é assessora de imprensa, né? Obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para bem informar. Tudo obrigada, Paulo. Obrigada, Lorenberg, também. Lorenberg, então a gente se encontra... Até amanhã. Amanhã, aqui às 7h30 da noite. Não perca a doutora Vânia Dantas, presidente do Conselho Regional de Odontologia, vai estar conosco aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.